terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar, o Amanhã Hoje. Bom dia. Mais uma vez entramos no seu lar para dar a você um encontro com o futuro por meio das Escrituras. A Bíblia revelará a você as coisas que em breve vão acontecer. No programa de hoje, daremos sequência ao estudo da semana passada, no qual falávamos sobre a visão de Daniel, capítulo 8. Colocamos agora na tela para você uma imagem do que foi a visão de Daniel. Ele viu, como você pode acompanhar, um carneiro que tinha 2 chifres, e esse carneiro estava ao lado de uma cidade. Você pode ver ao fundo da imagem uma representação de cidade. Essa cidade chamava-se Suzã e era a sede do governo mundial da época. Nós vimos na semana passada que hoje existe um governo mundial chamado de Organização das Nações Unidas, cuja sede fica em Nova York. A cidade da visão representa, portanto, Nova York. Você pode ver, ainda na tela, que o carneiro não está sozinho. Existe um bode que, na verdade, está derrotando o carneiro. Foi exatamente aí que paramos no estudo da semana passada. O carneiro, conforme nós já havíamos estudado, ele representa o governo que está próximo daquela cidade que está na imagem ali. A cidade representa Nova York. Nova York está dentro dos Estados Unidos. Portanto, o carneiro representa o governo americano. Os chifres do carneiro, vimos na semana passada, eles representam a fonte ou a sede de poder. O segredo do poder dos Estados Unidos da América está na sua forma de governo, que é republicano e protestante. Apenas para você que não viu o programa da semana passada ter um detalhe a mais que pode te confirmar aquilo que estamos colocando, nós convidamos a você agora para ler conosco Daniel capítulo 8, mais o verso número 3, que diz um detalhe sobre os chifres. Diz assim: E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas ou chifres, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. As 2 pontas ou chifres representam os princípios do governo, republicanismo e protestantismo. Aqui é dito que a ponta mais alta foi a que subiu por último. Quando nós analisamos a história, confirmamos isso. Os Estados Unidos, hoje, são mais conhecidos por serem a principal nação protestante do mundo do que por serem uma nação republicana. Todavia, quando foram fundados como nação e se estabeleceram, foram estabelecidos como república. Isso foi em 1776. Pouco tempo mais tarde, se fez o que se chama a emenda à Constituição, ou a famosa Bill of Rights. E a primeira emenda converte o país em um país protestante. Por quê? Porque ela faz uma separação marcada entre o governo e a igreja. Ela prescreve que o Congresso não fará nenhuma lei relativa à religião e que também não exigirá que ninguém professe alguma religião específica para exercer determinado cargo público. Ou seja, ela determina que o governo não vai interferir na religião. Cada cidadão americano, como resultado desta primeira emenda, tem o direito à liberdade de consciência, ou seja, a crer naquilo que ele entender ser o correto, seja ele certo ou não. Os Estados Unidos passaram a ser um país protestante perto de 10 anos depois de se tornarem uma república. O chifre mais alto, que é o que mais marca o país hoje, o protestantismo, subiu por último, exatamente como a profecia diz. Um outro detalhe ainda nos dá mais força a esse entendimento. Lemos, por exemplo, aqui no verso 4, acompanhe conosco na tela, o seguinte: Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele. Marradas significam coices ou empurrões.
Aqui é dito que o carneiro dava coices para 3 direções: norte, ocidente, ou seja, oeste, e meio-dia, que também é entendido na Bíblia como sendo sul. Assim vemos que, conforme a profecia dizia, esse país foi ganhando espaço nessas 3 direções. Isso nos confirma mais uma vez que o carneiro corresponde ao governo americano. Agora, vamos responder à pergunta deixada na semana passada. Voltamos agora a ver aquela imagem da profecia. Acompanhe conosco na tela novamente a batalha entre o bode e o carneiro. Você pode ver pela figura que o bode está vencendo o carneiro. O carneiro já se encontra deitado e o bode está prestes a dar o golpe final. A Bíblia nos fala que este bode veio de maneira sorrateira, sem tocar o chão, e feriu o carneiro. Vamos ver como a Bíblia descreve a ação do bode. Daniel capítulo 8, a partir do verso 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Quando alguém anda sem tocar o chão, nós podemos entender que isso é semelhante ao que faz um pai para não acordar o bebê pela noite, ou a mãe, andando pé ante pé, ou seja, não deseja fazer barulho, não deseja despertar suspeita. O bode é um governo, isso porque o animal representa um governo, mas ele vem sem despertar suspeitas e vem em direção ao carneiro. Ele quer derrubar o carneiro. Esse governo americano representado pelo carneiro, um governo protestante e republicano, será derrubado pelo bode. Agora, isso não é algo que é noticiado pelos jornais. Não é algo fruto de uma guerra aberta. É algo velado. O bode vem sem tocar o chão. É algo que está acontecendo, mas nós não nos damos conta. Por isso, Deus entendeu ser necessário nos revelar por profecia o que está acontecendo. Acompanhe agora a sequência do relato. Ainda em Daniel, capítulo 8, agora a sequência do verso 5. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Esse bode tinha um chifre entre os olhos. Quem é representado por este bode? No verso 21 temos a resposta, pelo menos no que tange a aplicação passada da profecia. Diz assim: mas o bode peludo é o rei da Grécia, ou seja, é o reino ou império grego. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Ou seja, o bode representa uma monarquia. A Grécia, o império grego, ele foi uma monarquia. E o rei primeiro, aquele representado pelo chifre, foi Alexandre Magno. Quem seria o bode nos dias de hoje? Quem seria o governo monárquico, porque procede de um rei, e que deseja quebrar o governo republicano e protestante dos Estados Unidos da América? Quem está agindo por trás para quebrar este país? Se nós analisarmos um pouquinho, com detalhes, quem foi esse primeiro chifre, Alexandre Magno, quem foi a Grécia, o que ela fez, e compararmos com as nações de hoje, nós vamos identificar apenas uma nação que corresponde a este símbolo. Vamos trazer algumas referências e, junto com você, tratar de descobrir quem é representado pelo bode. Primeiro, queríamos trazer agora na tela, para que você veja, um relato da história sobre Alexandre Magno, que foi representado por este chifre do bode. Vamos ver o que é dito. Em 327 a.C., conduzindo as suas tropas por cima das montanhas Hindukush para o vale do rio Indo, para conquistar a Índia, país mítico para os gregos, foi forçado a regressar à Babilônia devido ao cansaço das suas tropas e instalaria aí a capital do seu império. O objetivo de Alexandre Magno era estabelecer a capital do império em Babilônia. Essa é uma informação importante. Isso porque o Apocalipse, o livro que fala do tempo do fim, ele nos apresenta novamente Babilônia, não a antiga, mas uma moderna, e ele nos dá características que nos permitem identificar quem é
a Babilônia moderna. Veja na tela. Apocalipse, capítulo 17, versos 4 até 6. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O Apocalipse, que traz revelações em símbolos, ele nos apresenta agora uma mulher. É conhecido praticamente de todos que mulher, na Bíblia, ela representa a igreja. A igreja é conhecida como a noiva de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Esta mulher representa, portanto, uma igreja. E aqui o Apocalipse nos dá várias características dessa igreja que nos permitem identificá-la. Entre elas, no verso 5, conforme nós lemos, o Apocalipse nos revela então a mulher como sendo uma igreja. E no verso 5 é dito que essa mulher tem escrito na sua testa um nome: Mistério, a grande Babilônia. Ou seja, esta igreja, ela é a Babilônia moderna. A Babilônia antiga foi a sede de um antigo império, mas agora estamos falando da Babilônia moderna. Alexandre Magno, no passado, ele quis estabelecer a sede do governo mundial aonde? Na Babilônia antiga. Mas, no tempo presente, aquele que seria representado pelo bode e pelo chifre do bode, em lugar de Alexandre e da Grécia, ele estaria querendo estabelecer o trono do Império Mundial na Babilônia moderna. Ele estaria querendo mudar a sede de governo. Hoje, a ONU está sediada em Nova York, mas o fato de alguém querer trasladar a sede de governo para a Babilônia, como Alexandre queria no passado, representaria hoje como um rei querendo trazer a sede da ONU, por exemplo, ou de um governo mundial, de Nova York para uma outra cidade. A cidade onde ele fica. Voltando ao Apocalipse. Quem é a Babilônia? Talvez quando entendamos quem é a Babilônia, fique mais fácil de entender o restante de Daniel 8. No verso 6 de Apocalipse 17, é dito que a mulher estava embriagada, ou seja, bêbada, do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Qual foi a única igreja que matou tantas pessoas no passado, a ponto de ser considerada como estando embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus? A história mostra que somente uma igreja cumpriu essa descrição. O papado medieval, a Igreja Católica Apostólica Romana, foi responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. E isso nós falamos, amigo telespectador, não para poder desmerecer a sua igreja. É possível que você seja católico. Nós não temos nada, absolutamente, contra os católicos. Nem contra nenhum prelado católico. Nosso objetivo é apenas revelar a verdade. Aqui é dito que isto ocorreu, é um fato consumado. E a Bíblia revela, então, a Babilônia do Apocalipse como sendo esta igreja. A sede desta igreja fica em uma cidade, que é Roma. Podemos entender, então, Roma como sendo a sede da Babilônia moderna. Alexandre Magno, no passado, ele queria estabelecer a sede do Império Mundial em Babilônia Antiga. E aquele que seria representado em Daniel 8, em lugar de Alexandre Magno, como o chifre do bode, ele estaria então desejoso de mudar a sede do poder mundial de Nova York para a Babilônia moderna. E a Babilônia moderna onde fica? Em Roma. Quem seria então o rei moderno, o rei da Grécia moderno, representado pelo chifre do bode em Daniel 8? Aquele que está em Roma. Lá nesta cidade está a sede do Vaticano. O Vaticano é a sede da Igreja Católica, da Babilônia moderna. E ele possui um rei. Este rei é o Papa. A profecia de Daniel 8
ela fala que o bode vinha sem tocar o chão, sem despertar suspeitas, ou seja, sem que ninguém soubesse, e ele buscava destruir o governo protestante e republicano nos Estados Unidos. Voltamos a trazer para você aquela imagem profética na tela. Note como o bode está para dar o golpe final. Quem aparece como sendo a arma do bode para que se dê o golpe final? O chifre. O chifre é o rei responsável pela queda do carneiro. A Igreja Católica, hoje, ela é um país também. O Vaticano é um país de regime de governo monárquico, cujo Papa é o rei. O bode de Daniel 8, ele representava uma monarquia que tinha um rei. O rei era representado pelo chifre. Note agora a coincidência entre o símbolo e a realidade. O símbolo representa um reino, uma monarquia. Realidade, a Babilônia moderna, o Vaticano é uma monarquia. Símbolo novamente. O chifre representava o primeiro rei. Realidade, o Vaticano é governado por reis. Desde 1929, o Vaticano passou a ser um país e desde então os papas têm o título de rei. Os papas foram se sucedendo e Bento XVI, o papa atual, já é o 7º papa com o título de rei. A pergunta que viria a nós seria: qual deles seria o responsável por esta queda do republicanismo e do protestantismo no governo americano? Alguém poderia dizer, mas eu não vejo nenhuma evidência de que isto esteja acontecendo, de que de fato o Vaticano esteja operando para destruir os princípios de governo protestante e republicano nos Estados Unidos. Agora note, a profecia mesmo relata que o bode vinha sem tocar o chão. Não é algo que é noticiado, não é fruto de uma guerra aberta, ou seja, é algo que quase não se discerne. Somente pela palavra de Deus pode-se acompanhar esta realidade. Quando isto vai acontecer? A profecia agora nos dá algo que pode ser entendido como uma dica, a fim de que nós possamos entender o tempo. Quando nós lemos sobre a batalha entre o bode e o carneiro em Daniel capítulo 8, fica evidente que o bode quebra os 2 chifres do carneiro. Acompanhe conosco a leitura em Daniel capítulo 8, verso 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. Quebrou as 2 pontas do carneiro. Onde Daniel estava quando se viu a visão? Nós vemos pelo verso de número 2, onde ele estava. Acompanhe a leitura. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, a capital da ONU daquela época, ou seja, em Nova York. O carneiro perde os 2 chifres, mas Daniel vê tudo isso aonde? Nas imediações de Nova York. Já estamos trazendo isso para o dia de hoje e por isso colocamos as palavras desta forma. Queríamos então trazer à sua lembrança um evento que aconteceu há poucos anos atrás, no ano de 2001. Você acompanha na tela o relato da calamidade mais marcante que ocorreu nos últimos anos. 2 aviões batem sucessivamente contra as 2 torres do World Trade Center. Essas torres estavam localizadas em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos, exatamente onde estava o governo do carneiro. E essas torres foram destruídas. Aqui é dito que os chifres, os 2 chifres do carneiro são quebrados e as 2 torres foram destruídas. Seria isso o cumprimento da profecia? Poderia dizer a você, amigo telespectador, que embora as 2 torres não sejam exatamente os 2 chifres do carneiro, nós já vemos que os chifres são o republicanismo e o protestantismo, a queda delas, ela foi um sinal. Deus dá um sinal físico, visível,
para que nós possamos entender as coisas invisíveis. As duas torres que eram visíveis caíram, para que nós entendêssemos que era já chegado o tempo de cair o republicanismo e o protestantismo nos Estados Unidos. Ou seja, os dois princípios de governo que garantem ser os Estados Unidos um país livre, cairiam. E de fato isso aconteceu. Depois de 2001, nós vimos o lançamento do Patriot Act, onde as liberdades individuais começaram a ser restringidas. Nós vimos um autoritarismo cada vez maior por parte do governo. Não nos cabe aqui falar bem ou mal do governo americano, nem é o nosso objetivo. A Bíblia diz para que nós oremos pelas autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Ou seja, ninguém estaria no poder se Deus não permitisse. Nós oramos para que Deus abençoe as pessoas que estão à testa do governo lá nos Estados Unidos. Agora, o que a profecia revela deve ser explicado. Houve, então, uma concentração de poder na pessoa do presidente americano. E qual é a consequência disso? Cada vez mais, os princípios do republicanismo e protestantismo vão sendo abandonados. E a profecia aponta para um momento, para um tempo no qual esses princípios serão completamente abandonados. Os Estados Unidos não mais serão o país da liberdade. E é para este momento que a profecia nos leva. O que a crise financeira fez? Concentrou mais ainda o poder na mão do Estado. Permitiu que o Estado pudesse interferir mais ainda na economia. Até onde vamos com isto? O futuro nos mostrará. A profecia diz que a crise continuará neste sentido. E o resultado da crise será uma concentração cada vez maior de poder na mão do chefe executivo do país, na mão do presidente do país. E também um abandono gradativo dos princípios republicanismo e protestantismo. O que significa abandono do protestantismo? Significa que o governo, em lugar de continuar sempre fora das questões de religião, ele passa agora a querer determinar uma religião oficial e fazer com que as pessoas sigam esta religião. Isto é o que de fato nos interessa, amado telespectador. Nós estamos nos aproximando deste tempo. E esta crise vai nos levar para onde? Nós, nos minutos finais deste programa, do programa desta semana, nós queremos avançar um pouquinho na profecia e ir novamente para as palavras que o anjo disse a Daniel quando foi revelar a profecia a ele. Assim nós poderemos entender para onde estamos indo. Veja em Daniel capítulo 8, agora no verso 19. Estas são as palavras do anjo quando está explicando, ou seja, ele vai começar a revelar os símbolos, o significado da profecia para o profeta Daniel. Acompanhe na tela. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Daniel 8 nos mostra que está chegando o tempo da ira de Deus. Como vimos na semana passada, a ira corresponde ao derramamento das 7 pragas e é seguida da segunda vinda de Cristo. Daniel 8 nos mostra que estamos chegando neste tempo. Se nós somos aqueles que estão vendo o cumprimento da profecia hoje, isso nos dá a certeza de que nós somos a geração que vai enfrentar as 7 pragas do Apocalipse e vai ver Jesus voltando pela segunda vez nas nuvens do céu. Daniel 8 nos fala da grande crise, uma crise na qual será estabelecida uma religião oficial nos Estados Unidos da América. E nos fala sobre o desfecho desta crise. O desfecho serão as 7 últimas pragas e, finalmente, a segunda vinda de Cristo. Você pode achar que tudo isso está ainda longe de acontecer e que os Estados Unidos continuarão sendo por muito tempo o país da liberdade. Agora, a profecia revela que as coisas nem sempre serão assim. E temos prova de que em breve a situação vai mudar. É dito na batalha entre o bode e o carneiro que o bode pisou o carneiro aos pés.
Acompanhe conosco o relato em Daniel capítulo 8, no verso 7. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. O que significa o termo pisar aos pés? Existe um conhecido texto na Bíblia, no qual Deus, falando, ou seja, comentando o desprezo que os israelitas tinham numa determinada época em que estavam em apostasia, ao pisarem o templo, ao entrarem no templo, a falta de reverência que eles tinham, Deus disse: quem vos requereu o pisardes aos pés os meus átrios? Isaías 1:12. O pisar aos pés representa, portanto, desprezar. O fato do bode pisar o carneiro mostra que nos Estados Unidos haverá um desprezo ao governo republicano e protestante. Agora, como isso poderia acontecer se hoje o governo, com os princípios republicano e protestante, é exatamente o orgulho dos americanos? É aquilo que converte esse país no país da liberdade. Algo grande precisa acontecer neste país. E segundo as referências que temos visto, vai ocorrer em breve. Acompanhe agora na tela as declarações de algumas pessoas do governo americano sobre a possibilidade de um novo atentado como aquele de 11 de setembro. Acompanhe conosco na tela. Os ataques no futuro próximo irão igualar ou exceder os ataques de 11 de setembro. Declaração do antigo secretário Tom Reed, dezembro de 2003. Agora acompanhe esta outra declaração de Dick Cheney, o vice-presidente do país, dada em 7 de janeiro de 2006. O inimigo que atacou em 11 de setembro está enfraquecido e fraturado, mas ainda é letal e planeja nos atingir novamente. Veja esta outra declaração de Michael Chertoff, Homeland Security Secretary, ou seja, uma pessoa ligada ao governo americano. Ele fala sobre a real possibilidade de que um pequeno grupo de terroristas poderia matar não somente milhares de pessoas, como o fizeram em 11 de setembro, mas centenas de milhares de pessoas. Essa declaração foi dada pelo próprio vice-presidente Dick Cheney. Nós estamos lutando uma guerra de terror porque o inimigo nos atacou primeiro e nos atingiu duro. A liderança da Al-Qaeda disse que eles têm o direito de matar 4 milhões de americanos. Ninguém pode garantir que nós não seremos atingidos novamente. Um atentado dessa magnitude seria capaz, sim, de mudar a opinião pública. E pode ocorrer a qualquer momento. Existem pessoas que dizem que é o próprio governo americano que planeja o atentado. Outros dizem que não. Não entraremos no mérito da questão. Nosso foco não é definir de onde vem o atentado. O nosso foco é mostrar, pela palavra de Deus, que em breve a opinião pública nos Estados Unidos mudará e a terra da liberdade se converterá na terra da perseguição. E como os Estados Unidos lideram o mundo em praticamente tudo, a mesma crise atingirá todos os países do mundo e nós seremos atingidos também. Está você preparado? O que ocorrerá então quando essa dramática mudança tiver lugar nos Estados Unidos? Veremos isto na sequência de Daniel 8, na semana que vem. Você gostou deste programa? Gostou do tema de hoje? Você pode aprender muito mais lendo os livros A Grande Controvérsia, o 8º, Apocalipse Revelando o Futuro e Daniel 12. Ligue para o telefone que está na sua tela e peça o seu livro de profecia ou o seu kit com os 4 livros de profecia. Você também pode ter os DVDs destes programas. Ligue para o telefone que está na sua tela e peça o seu. Os livros são baratos porque temos apenas o objetivo de difundir a mensagem. E se você gosta desse programa e deseja se tornar um patrocinador, ligue também para o telefone que está na sua tela e peça os dados da conta bancária que estaremos dando a você. Que Deus te abençoe e te recompense por estar contribuindo para que a mensagem, a verdade presente, chegue a todas as pessoas.
Que Deus te abençoe.